é um texto chamado Contando a Gente Acredita. Deixa eu abrir o mais que eu puder para facilitar, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando aí pelo celular, né? Então, vamos lá? Eu estou compartilhando ou não? Não apareceu nada na tela aí. Pronto, aqui, está no ponto. Vamos aqui. Chegou ou não? Ainda não, está a caminho. Será que eu vou ter que desconectar aquela coisa do áudio que eu fiz? Ah, não, tem apenas que apertar o compartilhar. Meu Deus. Vamos lá. Celso Sisto, ele é contador de histórias, ele dá cursos de contação, tem coisas dele na internet, tem livros, ele é autor de vários livros, e, enfim, eu fiz uma oficina com ele, que foi muito bacana, e esse é um dos textos que está nesse livro, eu acho que vale a pena a gente trabalhar com ele. Ele diz o seguinte: contando a gente acredita. Esse é um texto que saiu, se não me engano, foi num jornal lá em Minas. Ele diz aqui de onde é que veio. Publicado nos anais da segunda Jornada de Educação Norte-Nordeste, Curitiba, Futuro Congresso, Congressos e Eventos, em 2000. Acho que é isso. Bom, ele diz: hoje não há mais a fogueira e o ritmo da noite aconchegando ouvintes em torno dos acontecimentos guardados na memória do narrador tradicional. Hoje não há mais a música do tear entrelaçando as histórias que se contavam como cânticos de trabalho. Também há a distância e o tempo empurrando os olhos para as imagens prontas e as palavras frouxas que não acendem a imaginação. Com tudo isso, poder-se-ia dizer, contar histórias é uma arte sem lugar às portas do século XXI. Mas vamos experimentar convidar algumas pessoas. Sim, pessoas. Aquelas que ainda podem ouvir algo mais do que suas próprias vozes e são capazes de acolher palavras no silêncio preenchido por uma pausa, um gesto, um olhar. Juntá-las em semicírculo e ficar bem próximo a elas. A distância necessária para que cada um sinta-se única sem prescindir do grupo. E então, deixar o olhar fitar o avesso e ir se derramando, palavra por palavra, no córrego da emoção. É esse o primeiro passo para acordar a imaginação. Então, contar de reis e rainhas, príncipes e princesas, gnomos e duendes, meninos e meninas, animais falantes e coisas do outro mundo, e coisas desse mundo mesmo, só que contadas com jeito de quem viu ou viveu o que fala e repete a história com emoção renovada a cada vez. Sim, porque contar histórias depende muito de quem ouve. As crianças se encantam com o possível e o impossível. Os adultos se encantam em vislumbrar um caminho que lhes devolva o sonho. A ideia é que a gente possa ir parando durante o texto e possa ir comentando. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de comentar, né? Quando se fala aqui dessa coisa... São duas coisas. Uma é isso que ele fala, né, de estar juntinho, de não prescindir do grupo, ficar grudadinho, barará. Não sei. Eu tenho uma dificuldade de contar para alguém que está aqui do meu lado. Eu gosto mais de que as pessoas estejam aqui no meu campo de visão, né? Então, mas, enfim, cada um se sente bem de um modo, né? Tem gente não, que gosta mesmo sentadinho, grudadinho, é uma roda mesmo. Eu prefiro mais assim, eu estou aqui, está todo mundo por aqui, né? Mas, pegando aqui um gancho, quando ele diz contar de reis e rainhas, príncipes e princesas, gnomos e duendes, meninos e meninas, animais falantes e coisas do outro mundo, e coisas desse mundo mesmo, só que contadas com o jeito de quem viu ou viveu o que fala e repete a história com emoção renovada a cada vez.
Hans me repassou uma pergunta de algum de vocês, aliás, foi de um amigo dele que perguntava: qual é a diferença entre contar histórias e ator, e ser um ator, e atuar? Né? Para mim, a diferença é o seguinte, porque a história, você ouviu a história, você leu e você conta. Conta como se estivesse lá, conta como quem ouviu. Né? Quando você está contando a história, o ideal é que você não precise do texto, que você tenha ela de memória, e nessa tela imaginária você está vendo as coisas acontecerem e você vai contar. O ator, não. Ele vai viver um papel. Né? Ele vai conhecer o texto, vai fazer todo um trabalho de mesa, que é a descoberta do texto, e, a partir daí, ele vai buscar a partitura do texto. Qual é a intenção que subjaz cada fala daquela? Né? Como é que esse texto vai ser dado? Como é que vai ser essa interação com o outro ator? Então, é a construção coletiva, tem a parte individual dele, mas tem aquilo que se constrói com a outra pessoa que está contracenando com ele. Tem ali o olho do diretor, a direção do diretor. Você tem todo um entorno de cenários que não foi você que escolheu, né? Foi o cenógrafo, e você vai aprender, então, aí a andar nesse cenário, a se movimentar aí. Né? Você vive um papel. Na contação, é como se você tivesse ouvido e está contando o que ouviu. E aí, como é que foi a praia ontem? Nem te conto. Olha, fomos lá para aquela barraca, pedimos uma cerveja. Adivinha quem chegou? Fulano. E aí você vai, pá. Então, você não viveu o papel. Você pode ter vivido a situação, você pode ter ouvido dela. Mas a forma como você se comunica é diferente. Né? É diferente. Agora, o que não é diferente, o que precisaria ser igual, que nem sempre é quando a gente pega um texto, é estudar o texto, que é um trabalho que a gente está fazendo com um grupo de contação que a gente tem, que a gente se formou a partir da oficina lá da Casa de Cultura Jonas e Pilar. Então, a gente formou o grupo, tem trabalhado juntos, e que é justamente esse grupo com que a gente está fazendo esse projeto aqui, do Ouvindo Histórias. E a gente está trabalhando justamente essa coisa da descoberta do texto. Quais são as intenções que estão ali? Né? Como é que a gente daria essa fala? Qual é a intenção? Qual é o subtexto por trás disso? E que isso a gente vai alcançando a partir da compreensão do que é o texto. Então, eu acho que isso é comum, isso pode ser comum, mas tem essa diferença, né? Do contar. Estou contando, eu não estou vivendo aquilo. Eu posso contar, eu posso fazer voz de personagem, posso fazer tudo isso, mas eu posso simplesmente contar puro, contar em branco, sem fazer a voz do personagem. Então, há várias maneiras. Mas, no teatro, não. No teatro, você vive o personagem, tem que buscar a construção daquele personagem para que você possa atuar. Bom, voltando aqui ao nosso texto. Bom, o que vale mais... Olha, vocês podem me interromper para comentar também, viu, gente? Por favor. A ideia é essa, é a gente ler o texto junto e comentar. O que vale mais é sentir a liberdade de ser coautor da história narrada, e poder perceber a experiência viva e criar na imaginação o cenário. É aquilo que eu dizia, você imagina aqui as roupas, a cara dos personagens, o jeito de cada um, as cores, tudo que foi apenas sugerido. Então, a ideia é que você possa, com essa construção dessa partitura, aí, que a gente chama de partitura, você suscitar imagens em quem está ouvindo, de modo que ele possa viajar na história. Olha, eu não estou vendo vocês, então, em vez de botar a mãozinha lá, vocês intervenham aí quando home, que aí eu paro. Tá bom?
E, com certeza, depois vai ficar ecoando através do tempo aquelas histórias, ou parte delas que são valiosas, belas e memoráveis. Vai dar vontade de conferir nos livros aquela história que fez nossos olhos enluarados piscarem num brilho renovador. E essa é uma das intenções da história, um dos propósitos da contação, né? É que isso possa causar, né, o desejo de ler, né? É uma das funções da história, né? E o melhor é que o lugar para ouvir histórias vai depender também de quem conta. Pode ser na sala de aula, transformado em pátio e castelo, pode ser na sala da casa, transformada em sala do trono, pode ser embaixo de uma árvore, transformada na mais alta torre da fortaleza, e ainda numa praça, num campo, numa biblioteca, aproveitando para dar a cada lugar o desenho necessário para enriquecer a narração. Agora, se isso tudo despertar o sabor de um passeio com o qual se sonhou há muito tempo, não perca tempo. Brinque de ser. Essa coisa do espaço, não sei como é para vocês que contam histórias, mas assim, eu tenho uma dificuldade enorme de contar se tem gente conversando, se é um espaço onde tem outra coisa acontecendo que não só ouvindo. Eu tenho uma dificuldade grande, assim, eu me desconcentro, é uma complicação, né? Mas tem pessoas que não, vão, né? Outra coisa, contar num espaço onde exige muito da minha voz, que precisaria uma sonorização e eu tenho que estar gritando, aí minha voz vai para um agudão feio e horroroso, eu novamente tenho dificuldade, né? Enfim. O mais importante é que todos saiam satisfeitos com a sensação de que a criação da beleza pode se dar em palavras, com a força de quem refaz o mundo no espírito, no mistério, no humor, na maravilha, e depois abre a porta para o insuspeitado. A grande dica para ser um bom narrador de contos é ler muito, muitos livros, as placas, os gestos, as pessoas, a vida que vai em cada coisa. E não ter pressa. Eu estou ouvindo um. Ah, meu Deus. E não ter pressa. O contador de histórias tem que ter paixão pela palavra pronunciada. E contar a história pelo prazer de dizer, que é muito diferente de ler uma história, que também é diferente de explicar uma história. Mas, igualmente, deve-se ter paixão pelo silêncio. Então, isso aqui que ele traz é importante, né? É diferente você ler uma história, né? É diferente de você contar a história, né? O que a gente faz quando está lendo uma história é o quê? A gente normalmente estuda aquela história, faz várias leituras dela, marca ali o texto, enfim, cada um acha a sua maneira de você ler e reler, construindo a partitura de como é que você vai ler aquilo. E aí você faz aquela leitura bacana, bonita, de modo que você possa também... E você precisa conhecer a história, até porque... Deixa eu ver se eu acho um livro que tenha gravuras aqui, para que a gente possa mostrar. De modo que você possa... E contando a história, isso aqui, na verdade, tem mais texto do que... Você vai contando a história, né, sem exatamente estar olhando aqui. Você tem essa história de memória, e você vai contando, e você vai apontando as ilustrações, e vai, e vai. Porque tem uma coisa... Vocês acham que eu contei essa história que contei, ou eu li essa história que contei? Contou. Você contou, mas teve um momento que você foi ao texto, porque você... Eu estava com o texto na minha frente o tempo inteiro. Então, quando você lê, gente, é difícil, você não consegue muito fugir daquilo ali, é preciso um trabalho.
Mas quando você conta, você não se perde aqui no texto, você não tem que buscar a palavra, está aqui, e ela vai fluindo, porque ela não vem do texto ali, ela vem daqui, e você está vendo as coisas acontecer nessa tela imaginária na sua frente. Essa é uma grande diferença. Mas eu sei essa história, essa é uma das histórias que eu mais contei, mas eu gosto de contá-la em pé, tem todo um trabalho de corpo que eu faço, as caras e boca, o olhar, sabe? O olhar da pessoa que está ali lhe olhando, aquela boca aberta, não sei o quê, aquilo vai lhe alimentando de uma forma, e aí você começa a trocar. Você começa a trocar e vai ganhando corpo, né? Mas que bom que você viu que estava lendo, Hans, porque é completamente diferente. É claro que, assim, às vezes você lê, estuda uma história e você conta com suas palavras, mas acontece que, às vezes, a história é tão importante, assim, tem palavras que são tão chaves ali, que tão importantes, que é imprescindível que você deixe aquelas palavras na história, que você não as substitua. E que aí é uma das diferenças do ser ator, do atuar. Aí é diferente. Você memorizou, você vai fazer todo um trabalho de corpo com aquilo e você vai seguir o texto do autor. É claro que tem espetáculos onde você tem a liberdade de criar, mas o diretor também lhe dá o limite de criação e de improvisação. Até porque nem sempre na contracena, o ator que está com você, ele tem cacife para levar adiante essa contracena. Né? Às vezes são textos clássicos, super importantes, ali, tão bem trabalhados, que o diretor quer que você construa uma partitura para dizer aquele texto. Aí está a diferença. Não sei se lhe respondo, viu, Hans? Romy, eu queria falar Diga. muito dessa parte que você leu agora, do silêncio, da paixão pelo silêncio, porque a gente leva a crer, até no dia a dia, né, que sempre a gente tem que estar falando, sempre a gente tem que estar se comunicando, mas o silêncio, ele é terreno fértil para digerir o que foi dito, para você respirar sobre a mensagem que está chegando. Então, eu gostei muito, porque é uma coisa que a gente, dificilmente, de fato, a gente é estimulado a valorizar, que é essa pausa. E eu trabalho com dança, e eu falo para as minhas alunas, eu falo, tem momentos entre um movimento e outro que você precisa simplesmente sentir, só deixar ele se desfazer. Então, é gostoso ver que isso, na contação, também é estimulado. Isso. É super importante isso. Isso também a gente vai voltar a isso lá adiante, e também está aí no texto, podemos comentar agora. Olha, às vezes a gente vai assim, encarrilhado da história. Né? Por exemplo, quando você entra com a história, esse primeiro momento é preciso ser bem pensado, porque é ali onde você fisga o ouvinte. Se você entrar mal ali, você tem chance de ele começar a fazer outra coisa e não prestar mais atenção. Ponto 1. Outra coisa, não vá descarrilado. Por quê? Tem que haver as pausas, tem que haver o tempo de você gerar em quem está ouvindo. Né? Você tem que dar esse tempo de você suscitar as imagens e de ele construir aquilo ali, porque às vezes não dá tempo. Né? Então, a pausa... Olha aí, ficou todo mundo esperando o que é que eu vou dizer. A pausa é preciosa, ela é como se fosse ganchos, e ganchos. O silêncio fala, a gente diz no silêncio, com o próprio silêncio, com o olhar, com o corpo. Há momentos onde você não precisa da palavra. Tudo isso está lá na contação. Então, o silêncio é imprescindível. As pausas. Quando você está ouvindo, às vezes as pessoas discussando. Parará, parará, parará. Parará.
E você fica no suspense, ele pega, você está querendo ouvir o que vem na sequência. Então, é um gancho que você tem que vai sustentando o ouvinte na sua contação. Imprescindível. Tem uma diretora que ela falava para mim que a gente tem que criar essa expectativa do que tem na novela, que tem no cinema, do que vem depois, né? Sim, sim. Que vem depois. Porque depois, quando termina a novela, no cinema e por aí vai, o que normalmente as pessoas que sabem ali que a outra pessoa assiste, né? Rapaz, você viu o que aconteceu? Fulano fez isso. O que será que vai acontecer amanhã? Aí cria essa expectativa. Exato. Então, exato. a mesma coisa para a contação, né? O que vem depois. Exato. Eu acho que isso serve tanto para o teatro, quanto para a contação, para a gravação, para o cinema. Tem que ter o vem depois, né? Essa expectativa. Com certeza. E, inclusive, para o nosso próximo encontro, além de estar pedindo um voluntário que possa nos contar alguma história, que a gente possa, de preferência, que a gente possa falar sobre elas, que a gente possa discutir a contação. Se você preferir que você só conte e a gente não discuta a sua contação, não tem problema, você não é obrigado, né? Mas, se você quiser contar e estar aberto para... A palavra é forte, para a crítica, porque a crítica é uma palavra forte. Em inglês, a gente tem uma palavra que diferencia. É criticism, que é a crítica, em português, e critique. E o critique é você destrinchar e comentar aquilo ali, né? A crítica, muitas vezes, soa como negativa, e o critique é justamente essa atividade de você falar sobre aquilo, né? Então, se você tiver interesse que a gente possa discutir, no grupo da gente, na oficina, por exemplo, a gente se desnudava total, e aí a gente ia junto, ia lá, vamos trabalhar, vamos cutucar. E hoje já está natural isso, né? Alguém conta a história, Sim. A gente já termina a história, já abre para os comentários. Os comentários. Assim, a gente grava e abre para os comentários, porque a gente está fazendo as histórias, né, do podcast. E aí a gente, né, faz, você está numa emoção naquele momento, mas nem sempre a emoção que você está é aquela que você gostaria que o seu ouvinte ouça. Ontem, por exemplo, a gente estava compartilhando Amor à Torta. E você vai ficando cansado, que você ouve aquilo tantas vezes, né? Você perde a noção. É bom deixar de lado, e um tempo depois você volta com o ouvido mais fresco. E aí, quando eu estava compartilhando com o grupo, meu Deus, essa primeira parte está muito acelerada. E foi uma das coisas que eles observaram. Um dos critiques que eles fizeram, Romy, a primeira parte está rápida. E é isso. É uma construção, né? A gente vai. Mas vamos lá. Quando vocês experimentarem a coisa da pausa, vocês vão ver o efeito que se tem. É muito gostoso. É muito gostoso. Estou compartilhando? Sim. Pronto. Bom, aqui no meio desse parágrafo, né? Aqui. Mas igualmente deve ser sua paixão pelo silêncio. E esse é o aprendizado mais difícil para o imediatismo que nos assola nesse final de século. Só quando o silêncio interior se torna insuportável é que o contador está pronto para contar uma história. É preciso estar cheio desse silêncio, para que contar a história seja absolutamente necessário. Toda preparação de história produz um rumor silencioso que vai se amplificando até explodir na palavra. É esse o processo de maturação de uma história, sem o qual não há contação. Mas alto lá. Só se conta bem aquela história que a gente amou, estudou e contou para as paredes, para o teto, para o espelho, para os filhos, e até que ela bote
dois lábios com veemência, aquela brote, na verdade, não é bote, é brote, até aquela brote dos lábios com veemência, convicção, detalhe e emoção. Né? Não é só leu e contou. Você vai construir, bom, essa história aqui, tá? Qual é o público que eu vou, né, a quem eu vou me endereçar? Em que espaço é que eu vou contar? Enfim, eu vou precisar... Como é que eu vou contar isso? Vou precisar de materiais? Eu vou usar só o meu corpo, só a minha voz? Eu vou usar o corpo, a voz? Vou usar o quê para essa contação? Então, tem que ter uma preparação. E o detalhe é que, geralmente, quando a gente sai desse enquadre, não sai muito legal. Por exemplo, eu não tenho o hábito de contar na tela. Eu gosto de contar em pé ali, sabe? As minhas mãos parecem duas hélices, eu gosto de usar as mãos, eu uso o corpo, tudo. Mas contar sentado assim é de um estranhamento e de um incômodo absurdo. Mas, enfim. Vamos só uma colocação. Que eu vejo muitas vezes, né, que existe uma preocupação muito grande das pessoas com os recursos, com se eu vou usar um fantoche, se eu vou usar um figurino, se eu vou usar um cenário, e como fala bem no início do texto, né, quer dizer, eu acho que mais do que nada a gente tem que se identificar com aquela história que a gente está contando, porque eu só vou conseguir passar a verdade para o meu ouvinte se eu acreditar naquilo que eu estou contando. Né? Então, como você contou a história da velha do macaco, isso. Se você contasse essa história de forma mecânica, né, que não fosse uma história que lhe marcasse, que lhe tocasse, você não passaria a veracidade para a gente. Né? E você não usou nenhum recurso, né? Eu digo, você não trouxe um macaco, você não trouxe uma foto, você não trouxe um cenário, mas a gente conseguiu na imaginação, porque você passou, mesmo lendo, como você disse, mas você passou uma veracidade, porque aquela história para você faz sentido. Porque eu já conheço, ela já me tocou lá dentro de várias formas. Exato. Então, fiz aqui da forma mais estranha que a gente pode fazer, porque, como eu disse, eu não tenho o hábito de contar assim, de estar só a cabeça aqui para o ouvinte, não tenho, então realmente é estranho. Não é que eu vejo muitas vezes isso, a pessoa, é porque eu não tenho fantoche, eu não tenho isso, eu não... né? Mas eu acho que, claro, isso enriquece. Né? Isso vai trazer mais, principalmente com o público menor, com as crianças, que você consegue prender mais atenção. Mas eu acho que, antes de mais nada, é a gente ter essa identificação com aquela história. Né? A gente se apropriar de uma forma que a gente passe para o leitor. Exato. E não é à toa, Francisco, que o objetivo desse curso não é criar materiais, ideias para fazer fantoche. A gente vai compartilhar, porque estamos num grupo, sempre tem alguém que produz algo interessante. Se você não quiser contar uma história, a gente pode ter um momento lá no início onde cada um compartilhe materiais, assim, cada um tem alguns minutinhos, assim, coisa rápida de compartilhar, e aí a gente... Isso é legal, isso nos ajuda. Agora, às vezes você vê uma situação onde você tem todo um cenário, toda roupa, todo boneco, tudo isso, tudo aquilo, e tudo isso está indo para uma direção e a história está indo para outro. Então, é aí onde a gente precisa ter esse cuidado, porque eu acho que o que mais sustenta a contação é a partitura que você cria para ela. Como é que eu vou iniciar? Que tom é que eu vou usar nesse momento de abertura? Porque ali eu quero fisgar o meu ouvinte. Né? Como é que eu vou trabalhar com a passagem de uma ação para outra? Porque se você for aqui, olha, sabe? Imagine lá no hospital, quando o paciente morre, fica aquela linha, não é isso? Quando ele está vivo, sobe e desce, sobe e desce. Então, essa partitura aí, ó, do sobe e desce, dos coloridos e das intenções que você vai dando a esse texto que você vai dar, que vai fazer uma grande diferença. Né? Principalmente quando se você grava, ainda mais. Porque quando você está na presença e com criança, então, às vezes a criança interfere. Né? E às vezes é no mau momento você dá seus pulos e segue, mas às vezes é num momento precioso. Quantas vezes a criança largou uma palavra
ali, disse uma frase, e eu isso, e aí eu já peguei aquela frase dela, já incluí aquilo, e às vezes fica na história e não sai mais. Então, as crianças me dão muitas dicas do que incluir na história, né? Então, tem essa troca aí. Então, eu, por exemplo, trabalho muito pouco com materiais, né? Só quando eu vou trabalhar com histórias para os pequenos. Mas, fora disso, estamos eu e você aqui, vamos falar, né? Vamos contar. Né? Ok, vamos nós. Paramos onde aqui? Quem conta tem que estar disposto, é isso? Ah, tá. Então, aqui. O momento de escolher uma história para contar é muito importante. Critério indispensável é o que leva em conta a qualidade literária, o trabalho com a linguagem escrita. Então, tem muito texto ruim por aí, gente. Sobretudo nos clássicos, eles às vezes produzem assim, a facão, e às vezes é tão torturante para a criança ler um texto mal construído, que não é fluido, né? Então, isso a gente tem que ter esse cuidado. Então, a qualidade literária do texto que se vai contando. É claro que você pode adaptar, você pode fazer, mas, enfim, quando você pensa na criança que vai ler, dá pena. Então, abrir espaço para o lúdico, para o humor, sem deixar de observar a força e a coerência dos personagens, atentar para a magia e a fantasia ou o real entremeando os diálogos fluidos e ricos. É sempre bem-vinda a sensibilidade do ouvinte. E é isso. Então, tem uma troca. Você troca pelo olhar, você troca pela reação da pessoa, troca por alguma intervenção que, às vezes, alguém faz, né? E aí vamos trocando, vamos construindo. Você não está mais contando para a parede nem para o espelho, mas contando para uma plateia. Quem conta tem que estar disposto a criar uma cumplicidade entre história e ouvinte, oferecendo espaços para o ouvinte se envolver e recriar. E um dos espaços de se envolver e recriar, gente, está exatamente em como você constrói essa partitura do texto. Que emoção tem quando fulano diz, quando esse personagem diz isso? Que emoção tem a situação tal que eu estou descrevendo aqui agora? Então, isso aí, construir isso é precioso, é muito importante. Então, é esse ping-pong aí que acontece. Esses espaços de locomoção do ouvinte dentro de uma história pode ser construído pelas pausas, silêncios, ações, gestos e expressões de forma harmônica. O contador de histórias não pode ser um repetidor mecânico do texto, né, que ele escolheu para contar. Não, não, não. Se deu o tempo de estudar um pouco, para buscar dali, né, a emoção, para poder construir essa partitura de que a gente fala e que vamos ter chance de trabalhar um pouco. Como garantia de uma narração viva, estão elementos como a originalidade, surpresa, conflitos instigantes, questionamentos nas entrelinhas, a agilidade da contação e a expressividade. Então, essa agilidade, por exemplo, tem muito a ver com a partitura que você constrói. E eu sempre me lembro, eu tive uma professora, quando eu fazia um curso de psicopedagogia, lá numa faculdade pública, não vou dizer o nome para não identificar a pessoa, mas acho que ela nem está mais lá. Então, era uma disciplina que trabalhava com alunos especiais, né? E era uma tortura. Ela começava a aula e aqui, esse tom, nesse tom, nesse tom, nesse tom, e chegava um momento que dava vontade de arrancar os cabelos, que nem tem. Porque fica um saco, fica monótono, fica chato, fica desinteressante. Mas contar bem uma história é também saber evitar o didatismo e a lição de moral. Isso que alguém, não sei se foi Vanessa, alguém trouxe lá no início do encontro de hoje, dessa questão
de ouvir como fruição, de ler como fruição, e não como, né, como uma coisa didática. Eu acho que é interessante, por exemplo, você contou uma história, né? Fez sua história bacana, depois da história a gente pode falar sobre ela. Agora, por exemplo, digamos que eu tenha contado para as crianças, e me lembrei de Irá, professora Irá, que eu acho que é uma das alfabetizadoras, é a alfabetizadora mais bacana que eu conheci. É incrível assim, como ela vai catando tudo ali, sabe, trazendo. Então, você contou, digamos, o macaco e a velha. Não tem nenhum problema você pegar, por exemplo, o coro ali, botar aquilo com musiquinha, ou lá na lousa, ou naquele papel que se bota na parede com os textos, ou mesmo no chão ali. Então, vamos localizar a letra tal aqui, vamos... Enfim, e vai fazendo esse trabalho que você faz como alfabetizador, utilizando um texto que o aluno já conhece e transpondo aquilo para o descobrir, sabe, a escrita, para essa decifração aí. Então, acho isso muito importante, porque você está dando contexto àquilo que você está trabalhando, se utilizando da história. Mas a história, eu acho que ela não pode estar ali simplesmente a favor do didatismo, porque aí fica chato. A lição de moral, no final, então, é uma coisa terrível, terrível, terrível. Terrível. Há quem goste, eu não. Bom, então, mas contar uma história também, saber evitar o didatismo e a lição de moral, os estereótipos da palavra e dos gestos, né? Eu, por exemplo, tenho que segurar um pouco as mãos, porque vira uma hélice. O maniqueísmo e os preconceitos, o óbvio, o modismo e o lugar comum. Em geral, na escola, a escolha de um texto para ser contado tem quase sempre o poder de determinar conteúdos a serem estudados. Falamos sobre isso antes. E tenho uma dissertação de mestrado sobre isso. Mas quando a história contada vem em função de instaurar um espaço lúdico, ela pode gerar um outro tipo de expectativa, não mais a da cobrança, mas a do encantamento. E uma vez encantado, sim, já é seu, está ali, né? A gente aprende utilizando o que tem aqui em associação com o novo, né? Quem estudou Piaget sabe disso, né? E acho que a maioria de nós, sim, da área de educação. Lembrando, se quiser comentar, pode me parar. Uma história é feita na cabeça do ouvinte pela construção de expectativas, olha aí a pausa, construção de expectativas, de frustrações, reconhecimentos e identidade. Você se identifica com aquilo ali. É por isso que a criança pede de novo, e é dessa forma que ela vai dando tratamento a isso de que ela não pode falar, porque não tem maturidade ainda, porque não tem simbólico ainda que dê conta. E, às vezes, porque não dá conta, ela adoece, né? Quantas vezes a criança tem febre por uma questão emocional? Então, uma boa história sabe operar isso de maneira a adiar e prolongar o prazer para um outro tempo preciso e tirar da sua forma, de sua própria construção, um prazer ainda maior. Uma história estimulante pode apresentar toda a sorte de construção. O que se oculta e vai sendo revelado aos poucos é próprio do jogo, também da linguagem. É por isso que o contador de histórias é também aquele que descobriu que brincar com as palavras é precioso. Mas se o público for misturado, vá com calma. Escolha histórias sem fronteiras, que é para encantar todo mundo. Depois, quem sabe será preciso inventar novas histórias para desvirar o filho do sapo em príncipe, ou transformar a mãe na fada que tinha ideias, a árvore da escola em escada para o céu. Depois, passe também o chapéu para outra cabeça,
porque já se sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, uma vírgula, uma exclamação e uma boca aberta diante da possibilidade de se construir um mundo melhor, povoado de histórias. E, para ficar ecoando, quando optamos por contar histórias, optamos por uma série de resgates. Recuperar nossa infância e as fogueiras invisíveis, que sempre imaginamos a magia ideal para acender uma história. Reencontrar nossos folguedos, medos, por que não? Medos, sim. Mitos, e assim refazer nossa trajetória afetiva. Redefinir nossa imagem social diante daquilo que nos tornamos. Revisitar nossa noção de cidadania para redimensionar nossas crenças na palavra como gesto sonoro capaz de se propagar ao infinito e incitar mudanças. Remexer nossa imaginação com cargas sempre maiores de liberdade. Recompor o lugar desses seres criadores que todos ocupamos no mundo. Tarefas nada simples. Daí a importância assim, de, depois da história, você fazer algo com ela. É uma coisa que, na escola, por exemplo, você lê, o que eu faço com o que eu li? Muitas vezes só tem a gramática para trabalhar. Ou só tem a interpretação para fazer. E, em muitos casos, o professor ele pede de você a resposta do livro, ou a interpretação dele. Mas por que não a interpretação do aluno? Você pode sair algo inusitado. Eu me lembro de uma história que me contaram uma vez, de uma criança que fez lá um desenho, e era um rio, né, com barco, não sei o quê, e o rio, né, ela pintou, ou era um mar, uma coisa assim, ela pintou de preto. E aí a professora desconsiderou aquilo, criticou, deu uma nota, e deu uma nota baixa por causa disso. E aí a mãe foi reclamar, né? Disse, mas ela pintou o rio de preto. Você sabe qual foi o que a criança disse? Mas é porque ele está poluído. Ou seja, você não parou para ouvir. As respostas são várias. As interpretações são várias. Ainda inconclusas, uma vez que seguimos sendo esboços de inúmeros desejos, ainda que inconclusas, uma vez que seguimos sendo esboços de inúmeros desejos e projetos. É que essa tarefa nada simples, ainda inconclusa, uma vez que seguimos sendo esboços de desejos e projetos. Ficou estranho, porque ela se remete ao que veio antes. E é pelo desejo de falar com o outro que levantamos a voz. E a matéria do nosso sonho, que a princípio pode parecer fugaz, já que o ato de narrar oralmente não se perpetua no tempo e no espaço. Só encontrará eco se levar, num próximo passo, o ouvinte ao livro. Ou ao livro, ou que algo que o toque de alguma forma, que se modifique de alguma forma. Aí sim, ao refazer suas histórias de leitores, o contador de histórias ocupará nessas biografias um lugar especialmente resguardado pelo coração. E que toda essa fala aqui venha legendada pela urgência de novos contadores de histórias. Agora, o recado está inteiro. Bem-vindos, contadores de histórias. É muito bom estar com vocês. Olha, uma coisa que eu sempre digo ao pessoal do grupo de estudo da gente é que é preciso a gente sair do lugar que sabe. E está aberto para o novo, está aberto para aprender. Nós aprendemos com todos. Então, e tem uma outra coisa. Geralmente nós, contadores, a gente só tem o seguinte feedback. Pô, que legal, bacana, adorei a história. Mas ninguém lhe fala do que não funciona na história. Às vezes você passa uma vida sem você ter um feedback de como você está trabalhando, de como você está fazendo. Então, sabe, se desnudar assim, num grupo de contadores e se expor e se permitir, né, a essa crítica, a crítica no sentido construtivo, né?
É fabuloso, porque a gente aprende muito, 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 muito. Eu acho que esse é a grande importância de estar entre contadores. Não é só aplaudir, mas também conversar ali, falar daquilo que não funciona. E também do que funciona, claro. Comentários. Nenhum comentário? Assim, vou falar assim, na minha opinião, quanto às minhas contações, né? Eu percebo que contar história não é fácil. Né? Você tem que se apropriar realmente do texto, de conhecer, né? Todo aquele esquema que você falou de contação. Então, eu ainda sou assim, novíssima nesse ramo, mas eu gosto de fazer, então eu procuro fazer da melhor forma possível. Então, eu vou criando meus cenários e dentro desse cenário eu vou fazendo toda aquela jogada para poder atrair, né? Para poder manter a atenção da criançada, que é quem mais assiste. Então, assim, eu sei que não é fácil. E às vezes dá nervoso, né? Dá vontade de você parar, e você volta não sei quantas vezes no mesmo lugar, mas é em busca da perfeição, né? Mas quando você conta, você não conta para você conta para alguém. Então, você tem que fazer da melhor forma possível, e assim também, qualquer forma. Eu diria que não é nem contar almejando a perfeição, mas contar almejando que você consiga levar o outro assim da melhor maneira que a gente puder. Né? E Irá, além de ser uma boa contadora, esse trabalho com esses materiais, com os bonecos, com tudo assim, ela trabalha nisso que é uma maravilha, assim, realmente é muito bacana. Você está apresentando um cenário que eu tenho utilizado o mesmo cenário, né? E tenho utilizado algumas contações, só mudando mesmo a estrutura. Tá? Então, na próxima encontro, eu vou me comprometer e estar apresentando para o grupo aí o cenário que eu faço de sucata. Como você falou, que eu vou catar uma coisa e outra, então o professor trabalha muito com lixo. Aproveita muito lixo. Isso aí vai transformando e vai dando a beleza, vai dando o encanto com esse lixo. Exato. No próximo encontro, eu vou estar apresentando para vocês, a gente conta a história. Eu vou estar apresentando também os materiais que eu tenho. Inclusive, já foi até consagrada como a dedocha aí dentro do Camaçari, porque ele teve uma época que eu andei fazendo dedocha de EVA. Então, eu saí vendendo com um monte de colegas, e todo mundo contando história na sala de aula. Assim, tem esse material também que eu vou apresentar para vocês. Tá bom? É um prazer muito grande fazer parte aí desse grupo. E aprender um Maravilha. Valeu, Ira. Obrigado.